Então, gente, nessa apostila nós vamos falar na matéria de ciências sobre a relação alimentar dos seres vivos. O que quer dizer isso? Cada ser vivo precisa de uma dieta para ele viver, né? Um tipo de alimentação. Então, a relação entre os seres vivos é de dependência. Então, nós vamos entender como que funciona essa dependência. O único ser vivo que não precisa de outro para se alimentar são os seres produtores, que no caso são as plantas. Então tá aí a matéria no livro de vocês, na página 46, o início dessa matéria. E nós vamos ver agora como as plantas se alimentam. Então, pensa assim, mas a planta come? Ela precisa de alimento também, não é? Toda planta precisa se alimentar. O alimento da planta é o quê? Então, nós vamos entender aqui através desse esquema. Então, tá aqui, ó. Como as plantas se alimentam? As plantas fabricam seu próprio alimento. Então, como que ela fabrica esse alimento? Então, nós temos aqui do lado o esquema mostrando como isso acontece. Esse processo de fabricação de alimento da planta chama-se fotossíntese. Então, para ela fabricar o seu alimento, para ela realizar a fotossíntese, do que ela precisa? Ela precisa de gás carbônico. Você está vendo a seta que indica que indo para a planta é o que ela vai precisar, tá? Ela precisa da energia solar, da luz solar. Ela precisa aqui da terra, olha, água e sais minerais. Então, durante esse processo de fotossíntese, ela vai liberar no ar o oxigênio. Olha aqui, ó. Então a planta não precisa de oxigênio? Precisa. Mas ela precisa do oxigênio na respiração, que é uma coisa que você vai ver depois. Então, na hora que ela respira igual a gente. Ela precisa do oxigênio. Mas na hora de fabricar o alimento, na hora de fazer a fotossíntese, ela precisa do gás carbônico. Então, por isso que a planta ajuda a retirar o gás carbônico, que é prejudicial para nós. Ela retira o gás carbônico do ar. Então, na hora que ela faz a fotossíntese, ela libera oxigênio e absorve gás carbônico. E esse alimento que a planta fabrica é esse aqui, olha. Chama-se glicose. Então, vamos voltar aqui no quadrinho aqui, ó. As plantas fabricam o seu próprio alimento. Absorvem a luz solar e gás, que é o gás carbônico. A luz solar e o gás carbônico unem-se à água, obtendo como resultado a glicose, que é um tipo de açúcar. Então, a planta, para ter energia, para ela sobreviver, ela precisa da glicose. E onde é que a planta fabrica o seu, que ela realiza essa fotossíntese? Ela realiza fotossíntese nas folhas. Mas nem toda planta tem folha, certo? Então, a planta que não tem folha realiza no caule. Vamos supor um tipo de planta que o cacto, ele não tem folha, mas ele fabrica a fotossíntese do mesmo jeito. Mas tem uma condição para a planta fabricar a fotossíntese. Ela precisa da clorofila. O que é a clorofila? A clorofila é uma substância que dá a cor verde para a planta, tá? Então, aqui a gente está vendo como que a planta faz a fotossíntese, que é o processo de fabricação do seu alimento, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Então, aqui vem as atividades. Número 1. Então, as atividades sobre aquele esquema lá, ou sobre alguma coisa que está no livro, tá? Você tem que ler o livro também. Então, número 1. Qual das alternativas abaixo resume a fotossíntese? Então, é só você ver lá em cima. O que ela precisa aí para fazer fotossíntese? É oxigênio, luz solar e água, que vai resultar em açúcar e gás carbônico? É gás carbônico, água, luz solar, que vai resultar em açúcar e oxigênio? Então, só você seguir o esquema lá que você vai entender. 2. Complete as frases corretamente. Para realizar a fotossíntese, as plantas utilizam o gás. B. As plantas são a fonte de.
e para todos os seres vivos. Então, você também pode olhar lá no esquema que você vai ver, tá? 3. Responda o que é clorofila e qual a sua importância na fotossíntese. A 4. Observe a história em quadrinhos e responda. Então, nós temos aqui a mulher lavando um tapete. Ela foi lá no quintal, colocou o tapete em cima da grama. Então, uma semana depois, retirou o tapete. Então, o que a gente está vendo aqui? Que o lugar onde o tapete estava, a grama ficou seca, descolorida. Então, aqui pergunta, olha, o que aconteceu com a grama? Explique por que isso ocorreu. Deu para você entender o porquê que isso aconteceu? 2. Os seres vivos e obtenção de alimentos. Então, já é uma continuidade da matéria. A aula 2. Nós vamos falar sobre o tipo de alimentação de cada ser vivo. Então, nós já vimos lá que a planta, ela precisa da glicose, que ela mesma fabrica em seu interior. Aqui nós vamos ver que os animais consumidores, que vem a ser um animal consumidor? Se eu não fabrico, eu consumo, não é? Então eu preciso de outro para ter meu próprio alimento. Então nós temos a classificação dos animais consumidores aqui. Os herbívoros são aqueles que comem apenas os vegetais. Então ele vai adquirir sua energia, aquela energia que está lá na planta, ele vai adquirir comendo a planta. Os carnívoros, ele comem outros animais. Então, geralmente eles vão comer os herbívoros para adquirir aquela energia que foi adquirida lá na planta. E os onívoros comem tanto animais como os vegetais, né? Eles têm uma dieta mais vasta. Atividade. Você vai fazer a atividade do livro na página 54, a 1, 2 e 3. Você pode responder atrás da folha da apostila ou você pode tirar o xerox da atividade se você quiser. Não é obrigado a tirar o xerox, tá, gente? Mas tem gente que não gosta de responder, o que não pode deixar de fazer atividade. E a aula 3, nós vamos falar da cadeia alimentar. Então, o que é a cadeia alimentar? Nós vimos lá que a planta fabrica o seu alimento, nós vimos que os consumidores vão adquirir esse alimento de outra forma. E agora nós vamos entender então a cadeia alimentar, que é essa transferência de energia de um para o outro. O que é transferência de energia? É o alimento. A minha energia vem do alimento que eu como, né? Então essa transferência de energia, como é que ela funciona? Então nós temos aqui sempre o início da cadeia alimentar vai ser o produtor. O que é o produtor? Aquele que produz seu próprio alimento, que no caso são as plantas. Então, nós vimos aqui que a planta fabricou o seu alimento, não é? Aí tem aqui um consumidor primário. Por que nós chamamos de primário? Ele é primário porque ele é o primeiro a comer a planta. Então, ele chama primário. Então, no caso aqui, nós temos um ratinho. O rato come planta. A cobra é um consumidor secundário, já é um carnívoro, né? Então, o consumidor secundário é aquele que come diretamente o primário. Então, a energia que estava na planta passou para o consumidor primário. A energia que o consumidor primário adquiriu vai passar para o secundário. Aí vem aqui o consumidor terciário, que vai comer o consumidor secundário. E quando esse consumidor terciário, vamos dizer, morrer, ou qualquer um desses aqui, né, que o resto dele ficar sobre a terra, vão ser decompostos pelos decompositores, que no caso a gente já viu lá no micro-organismos, que são as bactérias e fungos, são os decompositores. Então essa decomposição acontece de que forma? Os decompositores, né, as bactérias, vão agir sobre a matéria. O que é a matéria aqui, gente? Os restos mortais de qualquer ser vivo. Seja ele primário, seja ele produtor, qualquer ser vivo que tiver sobre a terra, os decompositores vão agir sobre eles. Então eles vão
vamos dizer que eles vão decompor, separar aquela matéria, aquele corpo, e vai se misturando à terra. Aquele corpo vai misturando a terra, vai se desfazendo e ele volta para o produtor em forma de alimento novamente, como nós vimos lá. Ele vai se misturar à terra e volta para o produtor, não é? Então, por isso chama cadeia alimentar. O que é uma cadeia? É um ciclo que vai acontecer do mesmo jeito o tempo inteiro, não vai mudar. Um sempre vai servir de alimento para o outro, não é? Então, o que você tem que entender aqui? Que a base da cadeia alimentar é o ser produtor, a planta, que precisa de energia solar, precisa da água, precisa dos sais minerais para fazer a glicose, que é o açúcar. Aí depois ela vai servir de alimento para o primário, que vai servir de alimento para o secundário, que vai servir de alimento para o terciário e que depois todos vão se decompor e virar adubo para a terra, vamos dizer assim, né? Aqui nós temos a atividade. Você vai explicar o que é a cadeia alimentar. Na número 2, você vai explicar a importância dos decompositores na natureza. Nós acabamos de ver lá em cima, né? Na 3, você vai reescrever essa cadeia alimentar. Então, como que eu vou fazer? Vou fazer aqui a primeira linha para você ver, ó. Você vai trocar os desenhos por nomes. Então, tá aqui. O grilo verde curtia um sol enquanto comia uma folha, certo? E aí você vai trocando os desenhos de todos que vai dar. Aqui na aula 4, nós já temos só uma atividade de fixação. Ah, só lembrando aqui que depois dessa atividade, apareceu aí um número 3. Certamente eu ia colocar o número 3 antes e mudei a atividade e, o enunciado não saiu, mas você desconsidera, tá? Então, aqui na aula 4, nós temos atividade de fixação. Circule os produtores nas cadeias alimentares abaixo. Super fácil. O que são os produtores? As plantas, não é? Aqui no número 2, pediu para você observar essa imagem aqui, que fala assim: em uma cadeia alimentar, os organismos consumidores ingerem os produtores para obter energia e realizar as mais variadas atividades. Mas e as plantas? Como os organismos produtores obtêm energia? Então, nós estamos vendo aqui uma cadeia alimentar também, né? Aqui nós temos o ser produtor, aqui nós temos o consumidor secundário, que no caso chama-se herbívoro. Por que ele é herbívoro? Porque ele come diretamente a planta e só se alimenta de plantas. E o consumidor secundário, que é aquele que se alimenta do primário, tá? Então tá falando, o primário, o secundário se alimenta do primário, o primário se alimenta do produtor. E o produtor, como que ele faz para obter sua energia? Muito fácil. Vamos voltar lá na aula 1 que você vai. Aqui na próxima atividade, na número 3, está assim: um dos fatores mais importantes para a grande extinção dos dinossauros foi a formação de uma camada de poeira no céu causada pelo impacto deste meteorito. Com isso, a luz do Sol foi impedida de atingir a superfície da Terra por muitos anos, fazendo com que muitas plantas morressem. Dessa maneira, várias cadeias alimentares foram interrompidas, até mesmo em áreas que não foram atingidas diretamente pelo impacto do meteorito. Então vamos entender o que quer dizer isso aqui. Quer dizer que, como o Sol não pôde atingir, vamos dizer assim, as plantas ou a terra, houve aí uma extinção primeiramente dos primários, né? Que os que comiam a planta. Então, se a planta deixou de fazer a sua fotossíntese e deixou de, vamos dizer, realizar a fabricação do seu alimento, então a planta foi a primeira atingida. Aí, se a planta foi a primeira atingida e ela acabou, os primários também, que são os herbívoros, também deixaram de existir. E se os herbívoros deixaram de existir, aquele que se alimentava dele também morreu de fome, entenderam? Acabou então com uma cadeia alimentar toda.
Aí vem a pergunta: qual grupo de seres vivos foi afetado diretamente pelo bloqueio da luz solar? Muito fácil de entender, né? Já até expliquei. 4. Identifique os participantes da cadeia alimentar abaixo. Então, nós temos aqui, como eu falei, 1. A planta, que é o produtor. 2. O consumidor primário, que é o herbívoro. E aí você vai seguindo aqui, ó, consumidor secundário e depois fungos e bactérias, que são os micro-organismos. E você vai identificar quem é quem aqui, tá? Só escrever os nomes aqui na frente. Quem é o produtor? Muito fácil isso aqui.